E aí pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Nesse vídeo aqui a gente vai resolver mais um exercício de convecção interna, tá? E esse exercício fala do seguinte: o óleo de motor escoa através de um tubo de 25 mm de diâmetro uma vazão de 0,5 kg por segundo. O óleo entra no tubo a uma temperatura de 25 graus Celsius, enquanto a temperatura da superfície do tubo é mantida a 100 graus Celsius. Determine a temperatura do óleo na saída para ambos os comprimentos de 5 metros e 100 metros. Para cada caso, compare a média logarítmica das diferenças de temperatura com a média aritmética das diferenças de temperatura. Bom, isso aqui vai ser interessante. Essa parte B, eu acho que já envolve, eu li ela antes, ela envolve parte computacional, você tem que plotar gráfico, eu não vou fazer isso não, tá? Mas a parte A, que é a de insights interessantes, a gente vai fazer. Olha, vamos começar esse exercício pelo seguinte, tá? Nós temos aqui uma temperatura a gente tem que lidar com óleo agora. Nos exercícios de convecção externa a gente quase sempre era água e ar, mas agora a gente tem que lidar com óleo. Então eu quero saber que as propriedades que eu tenho do óleo, né? Vou ter que saber que para o óleo eu vou precisar de algumas coisas aí do óleo. Vou precisar do K do óleo, vou precisar do viscosidade cinemática do óleo, vou precisar de número de Prandtl do óleo, vou precisar de um monte de coisa. Então vou pensar nisso daí, tá? Para essa consideração que a gente está fazendo, vale aqui também o seguinte, tá? Eu vou ter que determinar também uma temperatura, né? A minha temperatura de filme, porque nesse caso eu sei só a temperatura de entrada, tá vendo? Eu tenho aqui, nesse caso eu tenho só a temperatura de entrada aqui, ó. O correto seria que a gente determinasse a temperatura de filme, né? E a temperatura de filme para esse caso é bom ser a temperatura de entrada e de saída, né? A média das duas. Mas a gente vai acabar determinando a temperatura de filme com essa temperatura aqui e essa daqui, vai ser a média das duas. Tá? É o que a gente tem em mãos, é uma estimativa que a gente vai fazer mesmo. Então a gente vai fazer isso aqui, a temperatura de filme. Vou botar já aqui os dados que a gente tem, né? Eu gosto de colocar no Python dessa forma aqui. Ó. Eu vou colocar o TS é igual a 100 mais 273.15. Minha temperatura média na entrada é igual a 25 mais 273.15 e eu vou calcular agora a média, né, que vai ser a minha temperatura de filme. No caso não é temperatura de filme, né, temperatura média mesmo que eu estou utilizando aí, média das duas para eu ver se eu acho alguma coisa aí no meio delas. Vai ser isso aqui, ó, min de TS TMI. Tá? Esse TF vai ser igual a 335 Kelvin, mas também eu sei, sabe, que a temperatura não chega a bater aqui no final, é a mesma temperatura final, a temperatura de superfície, ela vai bater algo menor do que isso com certeza, né? O tubo, se chegasse no fim, a temperatura ela vai crescendo aquele exponencial, né? Vai aproximando ali meio que, não é adiabaticamente, não é fala? Assintoticamente com a temperatura de superfície, mas não chega nela, né? Então vou arredondar isso para ficar mais fácil, vou falar que é 330, tá? Vou pegar a temperatura aqui, ó, o óleo at 3T igual a 330 Kelvin. Vou ver, às vezes tem dado lá na tabela para o óleo assim, e aí eu vou buscar essas informações do óleo que eu vou precisar. Olha, já estou meio mandrake nessa situação aí, então eu vou lá nas tabelas A1, tá? Eu estou indo aqui na tabela apêndice das tabelas A1. Eu vou procurar onde que eu vou achar a informação de óleo. Meu Deus, aí vai ser... Olha, eu tenho aqui para a primeira tabela 1, vai ser metálicos, sólidos metálicos. Depois a tabela 2, sólidos não metálicos. Depois materiais comuns. Isso aqui deve ser coisa de material de construção, mais para a parte de condução. A parte A4 é para gases, a pressão atmosférica. A5 são propriedades de fluidos saturados. Será que vai ser isso? Pode ser, né? Saturated liquids também é A5. A6 é a água saturada. A7 é a propriedade de metais líquidos. Óleo não é um metal líquido, né? Não tem como. A8 é coisa de fusão de massa, né? Quando a gente for entrar nessa parte de fusão de massa. A9 é o constante de Henry. Eu não sei nem para que serve isso. A10 é a solubilidade. Jesus amado. A11... Que? Emissividade normal esférica. Jesus amado, isso aqui já é coisa de radiação. Então tá bom, eu acho então que deve ser na parte de líquidos saturados. É o único jeito que eu vou encontrar alguma informação que é essa, né? Vai ser em líquidos saturados, tem que ser na tabela A5, tá? Eu vou ou A5, tem que ser na A5, não é possível. Vamos lá. Tabela A4 fala para gases. Opa.
Pera aí que chegou um café da manhã importantíssimo aqui, viu, galera? Vou dar uma pausa aqui, vou comer, daqui a pouco eu volto. Opa, voltei, eu tinha desligado minha câmera aqui. Opa, peraí, apaguei a tela, calma. Voltei, beleza. Tava agora só tomando um cafezinho mesmo, agora tá de boa. Bom, o óleo, gente, a 330 Kelvin tem na tabela 5, tá? Tem as propriedades dele na tabela 5. E a gente vai pegar várias dessas propriedades aí. Ele tem na tabela 5, ele dá o óleo para várias temperaturas, né? E saltando de 10 em 10 Kelvin. Então é bom pra caramba. A gente pode aproximar mesmo em Kelvin, igual eu fiz para 330, e joga esses valores lá dentro e manda bala. Vou começar então colocando esses valores que eu tenho aqui. Vou colocar os valores que eu acredito que eu vou precisar. Densidade. Opa, caramba. Acho que eu me apaguei de novo aqui. Foi mal. O comando estava em outra tela. Agora eu vou colocar primeiramente a densidade, que é igual a 865.8 kg por metro cúbico. Fazer igual eu estava fazendo antes, né? Fazer assim, ó. Aí fica mais passado. Agora eu tenho o CP, que é igual a... O CP eu tenho que tomar um certo cuidado, né? Eu acho que eu já me baguncei nisso aqui. Aqui está 2.035, mas está em kilojoules por quilograma Kelvin, então eu vou botar 2.035 joules por quilograma Kelvin, beleza? Vai ficar dessa forma aqui para não me bagunçar com as questões aí que tem, beleza? Com as questões de unidades. Agora eu tenho o Mi, eu tenho o Mi e tenho o Ni. Vou pegar só eu acho que na equação eu vou acabar usando do Mi também, tá? Então eu vou pegar o Mi, que é a viscosidade dinâmica, é igual a 8.36 vezes 10 a menos 2. A unidade dele aqui é Newton por segundo metro quadrado. Eu tenho a viscosidade dinâmica, cinemática agora, que é igual a 96.6 vezes 10 a menos 6, como está ali, a unidade dele está aqui, é de metros quadrados por segundo. Tenho também o K do fluido, né, com condutividade térmica, é igual a 141 vezes 10 a menos 3. Isso aqui é o watts por metro Kelvin, beleza? Watts por metro, vou botar assim, Kelvin, voltar aqui, ó, beleza. E faltou alguma coisa, eu tenho Prandtl também, o número de Prandtl é igual a, em 330 ele é 1205. No caso eu estou olhando a unidade escrito em inglês, tá? Então tem que tomar muito cuidado, porque ele escreve assim 1,205, você acha que às vezes é 1,205, né? Mas não, é 1205. 1205 é o número de Prandtl. Beleza, peguei todas as unidades que eu acho. Eu acho que eu não vou precisar de coeficiente de expansão térmica e nem de difusividade térmica. Eu acho que não vou precisar disso aí não. Mas enfim, já está tudo aí. E eu vou colocar esses valores aqui como eles estão lá no Python também, para já ficar com eles guardados aqui. Eu vou ter o ρ. Ρ é igual a 865.8. CP é igual a 2035. O Mi é igual a 8.36 vezes 10 a menos 2. O Ni é igual a 96.6 vezes 10 a menos 6. O K é igual a 141 vezes 10 a menos 3. E o Prandtl é igual a 1205, beleza. Porque eu consigo usar eles nas fórmulas, fica mais fácil. Tá, agora tendo isso aí em mente, eu tenho que pensar o seguinte, né? Como é que eu vou avaliar esse caso? Esse caso é um caso de transferência de calor a temperatura constante. A avaliação que eu preciso dele quer saber o quê? Quer comparar... Ele quer que eu determine a temperatura do óleo na saída, beleza. Determinar a temperatura do óleo na saída é aquela fórmula que a gente tem para a troca de calor lá no caso de temperatura constante em um tubo. Tá lá no capítulo 8, tô voltando nele aqui, tá? Capítulo 8, tá no começo do capítulo 8, tá?
achei aqui a parte de fluxo de calor constante, é essa fórmula aqui, ó. A gente vai ter nesse caso, a gente vai ter que determinar a temperatura de saída. A gente tem que essa diferença aqui, a diferença de temperatura na saída sobre a diferença de temperatura na entrada é igual ao exponencial do perímetro vezes o comprimento, né? Está dado o comprimento aqui que a gente vai determinar, mas ou é 5 ou é 100, dividido pela vazão mássica vezes o CP, ó, menos, isso aqui multiplicado pelo H. Isso aqui é a nossa definição, sendo que eu sei, então eu sei que essa diferença de temperatura na saída é a temperatura média na saída, é a temperatura de superfície menos a temperatura média na saída, a diferença de temperatura na entrada é a temperatura na superfície menos a temperatura média de entrada. Então eu posso reorganizar isso daqui, ó, que vai virar o seguinte, né? Eu posso rearranjar essa fórmula aí para esse jeito aqui, ó, TMO, tá? Ou seja, isso aqui vai ter um menos, só que eu vou mudar o sinal de todo mundo lá dentro, é igual a temperatura de superfície, que aqui estava positivo, foi para negativo para o lado de lá, que estava dentro desse termo aqui, ó. Agora eu tirei ele, tá? Virou positivo. Esse termo aqui todo ele vai passar multiplicando esse exponencial, só que ele vai virar negativo, negativo de TS menos TMI multiplicado pelo exponencial que está ali. Vou só copiar ele mesmo. Vou copiar isso tudo aqui. C, Ctrl V. Beleza. Tudo aqui, ó. Então, tendo essa definição, o que eu preciso definir aí, ó? O que me falta definir? Olha, eu já tenho o CP, ele fala da vazão? Não, ele fala que o escoamento, o óleo atravessa um tubo 25 diâmetro, fala vazão, ele está vazão aqui, ó, 0,5 kg por segundo. Tem a vazão, tem o CP, eu tenho o L que vai ser definido pelo problema, né? Ou é 5 ou é 100. Eu tenho a temperatura de superfície que é dada, que é essa aqui, ó, temperatura de superfície 100, eu tenho a temperatura de entrada. Eu só não tenho então a minha temperatura de saída e só não tenho o H. O H eu defino a partir de uma definição do número de Nusselt, certo? Então vou precisar aqui de alguma forma encontrar um número de Nusselt que vai me dizer isso aqui, ó, o número de Nusselt é igual, o número de Nusselt que vai depender do diâmetro, é igual ao H vezes o diâmetro dividido por K, beleza? Então já sei quais são as informações que eu preciso, só então preciso encontrar aqui o H é igual a K sobre D multiplicado pelo número de Nusselt. E qual que é esse número de Nusselt, né? Eu não sei qual que é. Olha, aqui tem uma coisa que eu estou começando a meio que aprender, assim, eu estou mais... Não sei se eu vou usar ou se eu não vou usar esse negócio de usar o H barra ou H, tá? Mas nesse caso aqui a gente vai ver que a gente tem que usar o H barra, tá? Você vai ver especificamente por que tem que ser o H barra aqui e o Nusselt tem que ser o Nusselt barra. Bom, a primeira coisa que eu tenho que fazer para começar qualquer problema, eu sei que assim, a gente vê lá as equações de Dittus-Bolter e tal, tudo depende do número de Reynolds. Depende do número de Reynolds, o Prandtl a gente já tem, que está aqui, ó, o número de Prandtl já está definido, tá? Mas a gente vai precisar do número de Reynolds para definir algumas coisas e saber qual que é a faixa de aplicabilidade que a gente tem. Então a gente vai ter que definir o número de Reynolds, e o número de Reynolds é isso aqui, a gente se lembra que o Reynolds, para o caso de escoamentos em tubos, né, o número de Reynolds sempre é isso aqui, ó, é a velocidade média vezes o diâmetro dividido pela viscosidade cinemática. Beleza, é isso daí mesmo. Mas para o caso de escoamentos em tubos, a gente sabe que essa velocidade média ela é igual à vazão mássica dividido pela densidade vezes a área que a gente tem. E a gente tem a área também, esse tubo tem um diâmetro, né? A gente já tem a área dele aqui, ó, o tubo tem um diâmetro de 25 milímetros. Então a gente pode definir essa área, a área sendo igual a π d ao quadrado sobre 4, tá? E a gente substituindo essas duas equações aqui, ó, pegando essas duas definições, substituindo aqui dentro, ó, eu vou ficar da seguinte maneira, eu vou ficar com o Reynolds, isso aí também está no livro, tá? Vocês podem ver lá no comecinho do livro, Considerações Aerodinâmicas, ele fala que o Reynolds no diâmetro é igual a 4 vezes a vazão mássica dividido por π vezes d vezes a viscosidade dinâmica, tá? Então isso daqui é que a gente vai resolver. Eu vou colocar essas informações, eu vou colocar aqui, ó, eu vou colocar m dot é igual a vazão mássica, que ele fala que é 0,5, certo? Falou que é 0,5 kg por segundo. Ele fala o diâmetro também, o diâmetro é igual o diâmetro é 25 milímetros, né? 25 é menos 3, ou seja, já coloquei ele na unidade em metros, né? Então agora é só resolver esse Reynolds, o Reynolds D é igual a 4 vezes m dot dividido por np.π, esse é o π, né, no NumPy, vezes o diâmetro
vezes o μ, que é a viscosidade dinâmica que está dada aqui embaixo, tá? Então esse resultado aqui vai dar o seguinte: Reynolds D é igual a 304.602. Eu vou botar 304. Deixa eu ver, 602? 304.6. Esse Reynolds aqui é 304.6, beleza? Para esse Reynolds aí, ele é um Reynolds bem laminar, né? A gente se lembra que a transição laminar que a gente tem para o número de Reynolds, agora o Reynolds ele é laminar para quando ele é menor ou aproximadamente igual a 2300. Isso aí está bem abaixo, então Reynolds bem laminar mesmo. E a gente pode utilizar então as equações que a gente tem no Reynolds laminar. Qual que seria a primeira fonte de erro que a gente teria nessa consideração? Seria o aluno vir aqui, pega esse negócio e falar, ah, beleza, o Reynolds laminar, como é que é? Temperatura constante? Então tá fácil, é só jogar aqui. E agora o problema é que o Shor não melhorou uma coisa, piorou outra, né? Agora nessa nova versão eu tenho que inverter o formato toda vez que eu crio uma nova página, tá? Deixa eu ver se eu consigo, às vezes... não, ainda tá meio... Eu vou ter que ver isso aí depois. Bom, aqui ó, e eu tendo essa informação, o erro, a fonte de erro pode vir quando o cara fala isso aqui, beleza, é laminar, já está na região, considerar que está tudo desenvolvido. Aí você fala, ah, beleza, o número de Nusselt é igual a 3.66, é fixo, né? Aquele valor fixo que a gente calculou lá. Isso aqui estaria muito errado, tá? Não tem jeito. Por quê? Porque eu nem sei se o escoamento está completamente desenvolvido. Essa é a primeira coisa que eu tenho que fazer antes de avaliar qualquer coisa no meu escoamento. Eu vou me lembrar, para o escoamento laminar, eu tenho isso aqui, ó. Qual que é o meu comprimento? Eu tenho aquele comprimento completamente desenvolvido, que é o primeiro. Eu vou olhar o hidrodinâmico, tá? O comprimento completamente desenvolvido hidrodinâmico, ele é igual, vamos voltar lá no livro, na página, bem no começo aqui do capítulo, né, ele fala que esse escoamento completamente desenvolvido, hidrodinamicamente, ele está nessa faixa aqui, ó. Ele tem que ser o diâmetro, tá, multiplicado por, seria isso aqui na verdade, ó, 0, tá mais ou menos nessa faixa, 0,05 vezes o Reynolds, D vezes o diâmetro, tá? Isso aqui seria o meu comprimento completamente desenvolvido para o escoamento laminar. Então meu XFD, ele é igual a 0,05 vezes o Reynolds, o diâmetro, vezes o diâmetro. Isso aqui me dá um XFD de 0,38, baixinho, né? Um Reynolds, um número bem baixinho, 0,38. Ou seja, se eu estiver aqui falando, ó, esse meu XFD hidrodinâmico, ele tem aproximadamente 0,38 metros. Tá? E eu estou falando de tubos aqui que eu vou estudar. Olha só, os comprimentos dos tubos são de 5 metros ou de 100 metros. A gente tem aquele valor que a gente fala que se esse comprimento aqui hidrodinâmico ele é menor, isso aqui é menor do que o nosso L mínimo, tá? L mínimo sobre 10. É menor do que 10% dele, o nosso L mínimo é 5 metros, o L mínimo sobre 10 é 0,5, ele é menor do que ele. Então a gente pode considerar, sem muita perda de generalidade aqui, que a gente falar que o escoamento está completamente desenvolvido. Eu vou botar isso aqui, ó, escrito para essa condição: escoamento está completamente desenvolvido hidrodinamicamente. Beleza, essa aqui é a minha definição, eu já sei disso daí, tá? Agora eu tenho que ver a parte térmica, eu tenho que lembrar que são dois comprimentos, né? O segundo comprimento é o comprimento da camada, o comprimento completamente desenvolvido térmico, ele é aproximadamente igual a 0,05 vezes o número de Reynolds vezes o número de Prandtl, né? E tem isso aqui, eu acho que o Prandtl é elevado a alguma coisa ainda, hein? Deixa eu ver aqui, ó, o XFD de Prandtl, deixa eu ver, tá aqui no livro. Condições completamente desenvolvidas, eu vou ter que cadê? Achei que ia ter aqui, hein? Mas... tá aqui, ó, bem no começo, no meu livro é 8.23. É o Reynolds vezes o número de Prandtl, não está elevado a nada não, isso aqui então vezes o diâmetro que eu tenho. Então é só eu multiplicar aqui, ó, vai dar o X, vou botar aqui, ó, XFD T, que agora é o térmico, tirar esse T maiúsculo, T, ele é igual a isso daqui, vezes o número de Prandtl,
vezes D, ou seja, esse FDT é igual a 458 metros. Isso aqui é grande pra caramba. Isso então é aproximadamente igual a 458 metros, que é maior até mesmo, isso aqui é maior do que o nosso L máximo, que a gente está utilizando, que é igual a 100 metros. Ou seja, a camada limite térmica nunca estará completamente desenvolvida. Então, nesse caso, eu não posso utilizar essa equação que eu falei lá, que é o Nusselt é igual a 3,66. Não dá, porque eu não tenho camada limite térmica desenvolvida. Eu tenho que ir para aquelas equações que eu tenho para a região de entrada. Tá? Então, eu vou olhar aqui, está no meu livro, está na seção 8.4, eu tenho 8.4.1, a região completamente desenvolvida. Eu tenho lá o Nusselt, que é igual a 3,66 para temperatura constante, mas nesse caso aqui, ó, eu tenho uma condição que é essa condição aqui, ó. Tem uma equação no 8.4.2 e tem um detalhe, tá? As edições do livro do Encropera, se tem um livro que muda muito com relação às edições, é o livro do Encropera. A parte de trocador de calor, a parte de algumas correlações são diferentes, tá? Porque evoluem mesmo ao longo do tempo, ou ele pegou outras correlações, colocou no livro. O livro do Encropera altera muito. Se eu olhar aqui, por exemplo, nessa edição que eu tenho trabalhado ela com vocês, que é essa daqui, ó, 8. Olha, tem até uma seção a mais, hein? Até engraçado, só tem a seção que ele fala da região de entrada, tá vendo? Ele vai falar da região de entrada, ele dá umas definições a mais e tal. Ele usa aqui o número de grátis. A gente nem, na edição que eu tenho, nem fala muito o número de grátis, ele só joga ele no meio aqui do parágrafo, não define muito. Tem essa condição aqui, ó, que é a condição de temperatura, superfície constante, tá? Eu acho que não tem. Fala um pouquinho sobre essas dependências variáveis que dependem com a temperatura. Dá para você colocar essa consideração aqui também. Tá vendo que é considerar o número de Nusselt e multiplicar por μ sobre μs, que vai depender da temperatura da superfície. Dá para fazer isso também. Então, você tem essa equação aqui, ó. Deixa eu ver. Que é a equação. Essa equação está igual a minha, na verdade, viu? Só que aqui ele não colocou o número de grátis. A equação até que está parecida. Só que essa equação aqui eu não tenho. Olha, essa equação aqui, ó, não tem no meu livro não. E era uma equação para quê? Para temperatura constante. Os dois são, né, de temperatura constante. E a gente utiliza elas para esses casos aqui, mas não tem nenhum caso aqui que está falando de casos aí com que eu posso usar dessa equação aqui. Tudo bem, graças a Deus, porque essa equação tem tangente hiperbólica, tem um monte de coisa muito complicada. Essa daqui é a equação que eu vou utilizar, só que eu vou fazer essa equação, tá? E eu ainda posso utilizar essa consideração da dependência de temperatura, porque a minha temperatura vai variar ao longo desse processo. Eu não posso ir lá e colocar uma temperatura de superfície, pegar esse ND que eu calculei, esse Nusselt que eu calculei sem essa dependência da variação de μ, e colocar a variação de μ ainda. Mas tá, eu vou, para simplificar, eu vou fazer só isso aqui mesmo. Nesse exercício vou utilizar essa equação, tá? Vamos lá, então eu vou minimizar isso aqui e vamos utilizar a equação que a gente tem. Por que eu vou utilizar essa equação? Porque essa equação é uma equação que ela é válida, né, para o caso em que você tem o caso que a gente chama de entrada térmica, né? Deixa eu ver se eu abro aqui para vocês de novo, para vocês verem. Isso aqui é o caso que você tem entrada térmica, ou você pode ter também entrada combinada com Prandtl acima de 5. No caso nosso, então vai valer de qualquer forma, poder ser entrada térmica ou entrada combinada. Nesse caso é o número que a gente vai utilizar. Eu já vou substituir aqui, ó, com o número de Gratz, tá? Então vai ficar desse jeito, do jeito que está escrito aqui no meu livro. O número de Nusselt, o Nusselt médio, né, que eu vou querer saber ao longo desse processo aí, vai ser igual a, vou ter que escrever assim, ó, 3,66 mais 0,0688 vezes o diâmetro sobre o comprimento, multiplicado pelo Reynolds do diâmetro vezes o número de Prandtl. Isso tudo aqui vai estar dividido, tá? Dividido por 1 mais 0,04 e aqui abre um colchetes, o diâmetro sobre o comprimento vezes o Reynolds vezes o Prandtl vezes o número de Reynolds vezes o número de Prandtl, fecha o colchetes. Isso aqui vai ter elevado a 2 sobre 3. Olha, aqui que seria o caso, se eu tivesse isso aqui com uma equação que eu ainda quero considerar aquela variação de viscosidade, eu teria que pegar isso aqui e multiplicar por μ sobre μs. Isso aqui está elevado no livro, está elevado a acho que 0,4. Deixa eu ver aqui, ó. 0 seria esse termo aqui, ó, tá vendo?
seria 0,14. Eu teria que jogar isso aqui, esse 0,14 aqui. Mas nesse caso, eu não vou considerar essa informação. Estou desprezando essa variação aí de viscosidade com relação à temperatura. Tá? Então, fica essa formulação aqui. Deixa eu calcular o meu número de Nusselt. Se eu quero saber diretamente, né, o meu valor de H, o que vai ser ele aqui? Ó? Se eu quiser saber diretamente o valor de H, sem precisar nem passar pelo número de Nusselt, ele é igual a K sobre D. K sobre D? É porque o K aparece embaixo no número de Nusselt, tá certo. Isso aqui multiplicado por todo mundo aqui, ó. Ctrl+C, Ctrl+V. E aí eu coloco aqui umas chaves assim para exemplificar. Esse valor aí vai me dar quanto? Deixa eu ver. Aqui agora eu vou calcular o número esse valor aí. Vai ser K dividido por D multiplicado por, agora vai em 3,66. Isso aqui mais agora eu abro aqui, ó, primeiramente uma fração que vai englobar todo mundo. Agora a parte de cima 0,0668. Aqui eu escrevi 688, tá? Mas no livro tá 668, então vou usar o do livro. 668 vezes o diâmetro sobre o comprimento. Esse comprimento eu esqueci de determinar, vezes o número de Reynolds vezes o número de Prandtl. Então vai dar um erro, tá? Na hora que eu der o OK aqui, ele vai dar um erro porque eu não dei comprimento para ele. Vezes o número de Prandtl, deixa eu ver aqui. Isso aqui, a primeira parte, está dividido por... agora eu abro a parte de baixo, vai ser 1 mais 0,04 vezes, e aqui eu coloco, ó, D sobre L vezes o número de Reynolds vezes o número de Prandtl, tá? E aí eu tenho que me ligar aqui no seguinte, isso aqui fecha isso aqui está fechando esse 0,04. Isso aqui então que eu tenho que levar a 2 sobre 3, 0,04 vezes isso aqui eu tenho que levar a 2 ponto dividido por 3 pontos. Beleza, isso aqui que é a minha definição. Eu acho que vai dar erro porque eu não tenho L, tá vendo? O L, agora eu vou definir o L igual a 5 e aí eu vou rodar de novo, ó, o meu número de Nusselt, o meu H, vou botar o H do caso 1 é igual a isso daqui, e o meu H do caso 2 vai ser igual a mesma coisa, mas agora eu vou definir um L igual a 100. O H do caso 2 vai ser esse aqui, ó. Ponto. Beleza, morreu. Eu posso até botar assim, né? L1 é igual a 5, L2 é igual a 100, e aí eu defino assim, ó, H1 é igual a L1, e aqui é o L1, e o H2, ó, L2, e aqui vai ser o H2. Aí beleza, então tem o meu H1 e H2, as fórmulas estão válidas dentro dos problemas, e agora eu posso substituir, né, esses termos aqui, essas duas fórmulas, que eu nem olhei qual que era, vai dar um H1 é igual a 119, ó, vamos botar essa solução aqui então pra gente. Para L igual a 5 metros, nós temos que o H barra D é igual a 119,48 watts por metro quadrado Kelvin, e para o L igual a 100 metros, aí eu quero ver que vai mudar. H, eu não tenho nem ideia, tá? 39, olha só, 39 HD barra é igual a 39,70 watts por metro quadrado Kelvin, beleza? Então tem esses dois H's aí, agora eu posso substituir para saber minhas temperaturas de saída. Então vou ter aqui, ó, agora eu vou separar as duas aqui, ó. Temperatura de saída, agora é só substituir na fórmula também, eu vou ter as mesmas soluções, é igual a para L igual a 5 metros e para L igual a 100 metros. Tá? Vai ser o seguinte, ó, o TMO e o TMO. Ter dois valores aqui. Beleza? Deixa eu ver, agora eu vou colocar então nessa formulação. O TMO1 ele vai ser igual... Deixa eu abaixar um pouquinho isso aqui, porque eu consigo olhar a fórmula aí, beleza. TMO1 é igual a TS
menos TS menos TMI multiplicado pelo np.exponencial de de aqui dividido por um outro aqui, beleza, já vou colocar aqui o menos PL1 P vezes L1 vezes H1 dividido por M dot vezes CP. Eu acho que o P eu não determinei também, né? O perímetro eu não calculei também. Então vai dar isso aqui, ó. Tá, eu tenho que definir o P também, o perímetro faltou definir. É só voltar aqui atrás, você a área, né? Eu sei que o perímetro, ó, o perímetro dele é igual a π vezes d, certo? Então é isso aqui. Eu só calculo P é igual a np.π vezes o diâmetro. Agora está definido. Eu volto aqui e tenho esse valor, que agora é o TMO1, que deu 301, 301.52. Deixa eu ver aqui, 301,52 Kelvin. Lembrando que a temperatura de entrada, o TMI, é 298, ou seja, em 5 metros ele quase não trocou calor, né? Trocou bem pouco. Mas por que isso também? Ele tem um escoamento que o óleo está praticamente com o escoamento hidrodinâmico praticamente desenvolvido, ou seja, ele tem muita resistência à troca de calor, né? nessa região, já a camada limite já está completamente desenvolvida ali, e o comprimento também é muito pequeno. Então ele acaba não trocando tanto calor assim quando a gente achou que ele ia trocar. E o outro caso, que seria esse aqui, ó. Agora eu tenho TMO2, que vai ser usando agora o L2 e o H2. Nesse caso aí eu vou ter TMO2, ele chega a 317 Kelvin. Mesmo com 100 metros, ele não troca muito. 317,95 Kelvin. Tá? Bom, deixa eu ver se está condizente aqui com o que eu esperaria. 317. E agora eu preciso avaliar, né, qual que seria essa minha troca de calor. Deixa eu ver quanto seria esse TMO2 menos 273,15. 44 graus Celsius, né? Então, olha só, tem um detalhe aí, né, que fica meio claro pra gente, né? Você vê que quando eu considerei essa temperatura de 330 Kelvin para calcular as minhas propriedades do óleo, ela foi um pouco exagerada, né? Eu poderia voltar nessa equação, voltar nos meus parâmetros. Se eu tivesse um código, eu poderia fazer isso. Eu tenho que aprender a fazer isso aqui, né, gente? Para ficar mais fácil para vocês. Ao invés de programar desse jeito aqui ridículo, eu tenho que aprender a escrever o código e mostrar para vocês. Agora se eu mudar lá, como é que fica os valores? Aí vocês vão ver. Nos próximos exercícios eu faço isso. Porque daí dá para mudar os valores aqui e trabalhar com algo melhor. Porque o certo seria que eu pegasse a temperatura média, né, entre o início e o final, ou seja, a temperatura onde eu pegaria essas propriedades do óleo para o comprimento de 5 metros, seria muito mais próximo de 300 Kelvin. E aqui seria algo mais próximo, né, no caso entre 300 e 317, 310 Kelvin, ou seja, mudaria um pouquinho o meu resultado final. Tá? Eu poderia refazer isso aí e melhorar o meu resultado final. Mas tendo esses resultados aí, até que tá ok. Agora eu tenho que pensar o seguinte, né? Ele quer também que eu diga qual que é uma relação entre as diferenças que eu teria, né, logarítmicas de temperatura, e as diferenças seriam simplesmente aritméticas, né, nesse caso. A diferença aritmética de temperatura aqui ela é pequena, né? Para o caso de 5 é apenas 3 metros, 3 Kelvin, eu acho. Por esse caso aqui são menos de 20 graus Celsius, né? Mas se eu olho a diferença da média logarítmica, que é essa aqui, ó, delta TLM, que é igual a delta TO menos delta TI dividido pelo logaritmo neperiano de delta TO sobre delta TI, que é a nossa informação, nossa média logarítmica da diferença de temperaturas. Isso aqui nos dá também dois resultados diferentes, tá? Para o L igual a 5 metros e para o L igual a 100 metros. Eu vou só calcular isso aqui pra gente. Olha só, vou criar o DTO, que é igual a temperatura de superfície menos a temperatura. Vou criar o DTO1, né? DTO1
ter que criar o DTO2. 2, vou criar o DTI. Esse aqui não tem problema não, TS menos TMI, tá vendo? Aí ficou dessa forma aí. Agora eu vou calcular o DTLM. 1 vai ser igual a deixa eu ver aqui, eu vou botar o DTO 1 menos DTI dividido por np.log, que é o logaritmo neperiano, que a gente tem de DTO 1 dividido por DTI. Aqui, ó, esse termo aqui. Eu vou ter o caso 2 também. DTO 2 menos DTO 2 aqui. Beleza. Então eu tenho DTML 1, que é igual... Opa, o que eu escrevi? DTLM1, que é igual a isso aqui, 73, tá vendo? Para o caso 1 tem uma diferença das médias logarítmicas, ele deu... deu aqui, ó, DTLM, para esse caso aqui deu 73,30, né? 30 Kelvin. E para o outro caso aqui de 100 graus Celsius deu, de 100 metros, perdão, deu 64,60. Deu um delta T LM igual a 64,60, beleza? Kelvin de diferença. Isso aqui é interessante, por quê? Porque se a gente observa, né, na nossa equação que nós temos para troca de temperatura, para troca de calor para uma superfície, vou botar assim a troca de calor, né, que a gente tem, ela é igual ao H, esse H que a gente calculou, vezes a área, multiplicado pelo ΔT LM. Aqui a gente tem o ΔT LM dos dois até meio parecido, né? A área deles vai ser bem diferente, né? A área do caso de 5 metros vai ser muito menor do que o caso de 100 metros. E os Hs, no caso de 5 metros, ele é bem menor do que o caso do H de 100 metros, né? Então isso acaba dando uma certa diferença aí. Só de brincadeira eu vou calcular isso aqui também, ó, só para a gente ver o que dá, tá? Vou ver aqui, ó, para o L igual a 5 metros e para o L igual a 100 metros vai dar o seguinte, ó, a área total, né? Agora a área vai ser igual ao perímetro vezes L1, então tem que ser área 1 e tem que ter área 2 também, área 2. Aí, beleza, então eu vou calcular agora o Q1, que é igual a H1 vezes A1 vezes DTLM1. E eu vou ter o Q2, que é igual ao H2 vezes A2 vezes o DTLM2. O Q1 dá igual a 3.438,95 watts. E esse aqui de 100 metros ele troca Q2, ele troca 20.143, 20.143,00, né? 143,00 watts, beleza? Ou seja, você vê isso, né? A diferença das médias logarítmicas ela não é nem tão diferente, mas o calor trocado é bem maior naquele que é feito para a superfície, que é bem maior, logicamente, né? Também tem um H, mesmo ela tendo um HD menor, ainda consegue isso, né? Então beleza, isso aí fica a nossa definição dos nossos parâmetros aí. Vocês viram toda a análise desse exercício, espero que tenham gostado, fique claro aí para vocês. Um abraço, pessoal, até mais.